Cristãos notáveis na história. Aventuras da religião, por John G. Lake. Esse é o primeiro de uma série de artigos sobre o tema geral de aventuras na religião. Quero lembrá-los, por alguns instantes, de alguns dos velhos místicos que tiveram vislumbres do invisível que não foi privilégio do homem comum entender. O primeiro e mais importante foi São Francisco de Assis, que o mundo reconheceu ser um dos personagens mais semelhantes a Cristo que já viveram no mundo. Em um período posterior, veio São João da Cruz, que por 10 anos pareceu viver separado do mundo. Hoje, ele é descoberto como um dos homens mais práticos. Em um período posterior, Madame Guyon apareceu em cena e quase todas as bibliotecas contêm um de seus livros. A moldagem de sua personagem foi tão surpreendente que causou muita discussão no mundo religioso. Resta-nos, no entanto, olhar os registros de nossa própria terra para ver muitos outros. Homens como Charles Finney, fundador do Oberlin College e seu primeiro presidente. Ele era um advogado praticante. Ele foi tomado por uma convicção de pecado tão grande que se retirou para orar na floresta. E o Espírito do Senhor veio sobre ele poderosamente, tão divinamente, e tomou posse de forma tão surpreendente dele, que ele nos diz que foi obrigado a clamar a Deus para que ele cessasse, senão ele morreria. Seu maravilhoso ministério na terra é tão conhecido, seus livros são tão frequentemente encontrados em nossas bibliotecas que não são necessários discuti-los. Nessa lista eu gostaria de mencionar um que não costuma ser mencionado com tanto carinho. Ele era um garoto escocês, educado na Universidade da Austrália, John Alexander Dowie. Além disso, o Senhor veio a ele em seu próprio tabernáculo certa manhã, quando ele se sentou em sua mesa. Ele aconselhou Dowie sobre seu ministério. Jesus impôs suas mãos sobre ele, e a partir desse período seu ministério foi marcado pelo sobrenatural. É uma questão de registro público e um dos fatos mais surpreendentes que em uma ocasião ele convidou todas as pessoas que foram curadas sob seu ministério para participar de uma reunião no auditório em Chicago. 10.000 pessoas participaram do encontro. No momento, todos se levantaram e deram testemunho de que estavam curados. Aqueles que não puderam comparecer foram solicitados a enviar um cartão informando sobre sua cura. 5 cestos de alqueires foram preenchidos com esses cartões, representando o testemunho de 100.000 pessoas. No momento, essas 5 cestas de cartas foram espalhadas pelo palco para enfatizar a extensão e o poder do ministério e da bênção de Deus para o povo. Mais uma vez, quero chamar sua atenção para uma outra vida maravilhosa, a de Hudson Taylor, fundador da missão na China. A ele veio o Senhor não só na presença pessoal, mas na profecia sobre o futuro. Foi Hudson Taylor quem profetizou o grande avivamento no país de Gales, 10 anos antes de acontecer, dando quase o mesmo dia em que começaria o seu poder e extensão. Tudo isso aconteceu exatamente como ele havia delineado, enquanto estava no coração da China. O avivamento de Gales foi um dos avivamentos mais notáveis que já foram produzidos. Aparentemente foi orado do céu por uma única igrejinha cujas luzes nunca foram apagadas por 7 anos. Isso indica que uma parte daquela congregação que estava continuamente em oração a Deus para que Deus enviasse um avivamento. E assim veio, o mais surpreendente e intensamente poderoso avivamento. Em pequenas igrejas que comportariam talvez 500 pessoas, em um canto 50 pessoas estariam cantando os louvores a Deus, 35 pessoas estariam orando, outro grupo estaria louvando e testificando do seu poder. Não foi produzida pelo evangelismo, mas foi a descida do Espírito de Deus sobre o povo. A convicção do pecado era tão poderosa que os homens se ajoelhavam em suas lojas.
ou onde quer que estivessem para se entregar a Deus. Às vezes, enquanto os homens bebiam nas casas, nos bares, eles clamavam a Deus e entregavam seu coração a Ele. A partir desse avivamento, houve um movimento de Deus que se espalhou pelo mundo. Em nossa própria terra, fomos particularmente e maravilhosamente abençoados por um movimento que começou na véspera de Ano Novo de 1900, que foi acompanhado pelo batismo no Espírito Santo, e multidões foram batizadas no Espírito. Depois desse avivamento surgiu um grupo fenomenal de homens e mulheres. Vou mencionar algumas. A primeira que vou mencionar é Aimee Semple McPherson. Ela era uma menina em uma fazenda de Ontário, Canadá. Ela participou de uma reunião de um jovem irlandês, Robert Semple, que estava sempre pregando sobre a unção do Espírito Santo. Ela se convenceu do pecado, abriu seu coração a Deus, o encontrou e foi batizada no Espírito Santo. Finalmente eles se casaram e foram como missionários para a China, onde ele morreu de febre. Ela ficou viúva e com um bebê recém-nascido. Alguns amigos forneceram os fundos que a trouxeram de volta aos Estados Unidos. Mais tarde, ela formou o conhecimento de um bom jovem homem de negócios e decidiu se estabelecer e esquecer todo o seu chamado ardente para o Evangelho. Isso ela tentou fazer. Nasceram 2 filhos, e então um dia Deus veio a Aimee em uma reunião em Berlim, Ontário, conduzida pelo reverendo Hall. Seu ministério inicial, por um período de cerca de 15 anos, superou tudo que já vimos em qualquer terra desde os dias dos apóstolos. Uma multidão foi curada sob seu ministério. Mais uma vez quero chamar sua atenção para um homem incomum, Raymond Rich, que pertencia a Zion. Seu pai foi prefeito da cidade de Zion em uma época. Esse menino era tubérculo, parecia não entender sua dificuldade, não tinha ambição, ele não podia trabalhar como os outros meninos, ele estava em estado de lactitude. Eventualmente, ele encontrou Deus. Falamos de encontrar Deus como a antiga igreja metodista falava de ser salvo, obter religião, significando uma e a mesma coisa. Quando um homem confessa seu pecado e Deus entra em seu coração e dá-lhe a paz e a consciência de sua salvação, então ele encontrou Deus. O jovem Rich, depois de sua salvação, estava tão absorvido pela oração que a família ficou meio preocupada. O pai finalmente lhe disse que ele tinha que começar a trabalhar e ajudar a ganhar a vida. Mas uma mulher que entendeu o menino disse: "Eu tenho um quarto que você pode ficar nele." Outra disse que lhe forneceria comida para mantê-lo vivo. A Grande Guerra veio e a epidemia da gripe se seguiu, quando homens morreram aos milhares em todo os Estados Unidos. Ele ficou agitado e começou a orar pelas pessoas, e elas foram curadas. O departamento médico tomou conhecimento e o enviou para orar pelos soldados doentes, e eles foram curados. Muito bem, ele continuou no ministério de lá até agora, e algumas das mais maravilhosas reuniões de cura que já aconteceram ele conduziu. Outro homem que Deus maravilhosamente abençoou e usou é o Dr. Price. Ele pertence à nossa própria localidade. Price costumava viver em Spokane, e Dr. Price foi batizado no Espírito. Imediatamente ele começou a manifestar um ministério incrível de cura. Participei de uma de suas reuniões em Vancouver. Ele tinha 4 plateias por dia e 15.000 pessoas em cada uma. Além de pessoas por um quarteirão que não conseguiam entrar. Todas as igrejas em Vancouver, eu acho que se uniram a ele nesse encontro. Foi o encontro mais incrível que já vi. Os doentes ficavam em grupos de 50 e ele os ungia com óleo de acordo com o capítulo 5 de Tiago, e depois orava por eles. Eles foram tão dominados pelo Espírito que caíram no chão, e um grande número deles foram curados. Louvado seja o Senhor.